Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos lá para mais 2 capítulos da história. Desencantada, entregando-se aos segredos do amor. Um livro da série Perdida. Capítulo 21. Eu perambulava pelo centro, mantendo o rosto abaixado, tentando pensar o que faria a seguir. Mas a pontada em minha têmpora me impedia de concluir qualquer pensamento. Como, em nome de Deus, eu poderia encarar Leão outra vez? Como contaria a ele que estava viva, vivendo em sua casa, fingindo ser um criado? Enquanto eu desconfiava dele, Leão confiava em mim o suficiente para me dar emprego, um teto. Como eu poderia olhar em seus olhos e dizer que menti? Minha cabeça ameaçou explodir e eu parei de andar, inspirando fundo, tentando controlar a dor. E, surpresa, percebi que estava a poucos metros do alfaiate. Já que não podia pagar meus erros, ao menos atenderia ao pedido de Leon. A única vantagem naquela farsa ridícula de Dominique era a liberdade de vestir calças que vestir calças me trazia. Eu não precisava de um acompanhante para ir a lugar algum. Não era impedida de entrar em um estabelecimento apenas porque tinha seios. Mas confesso que meus joelhos tremiam um pouco ao passar pela porta do pequeno ateliê de alfaiataria. Fazia poucas semanas que eu estivera naquele mesmo local na companhia de Dmitri, e mesmo na época o lugar me pareceu opressor. Com rolos e mais rolos de tecidos em tons sóbrios e o aroma de charuto no ar. Não era diferente agora, sobretudo porque eu sentia que estava fazendo algo muito, muito errado. Bom dia, saudou o Sr. Migliorini, me estudando com surpresa e um pouco de desconfiança. Como posso ajudá-lo, meu rapaz? Meu patrão me pediu para buscar uma encomenda. Trabalho para o capitão Navas. Ao ouvir o nome, seu semblante se iluminou. Ah, sim! Cheguei a pensar que ele tivesse desistido. Não poderia culpar o pobre coitado. Que o homem se recuperaria depois de saber que a noiva preferiu a morte a se casar com ele. Ninguém sabe o que aconteceu com a noiva do capitão, senhor. Falei irritada. Nem eu mesma. Quase acrescentei, sobretudo agora que sabia que Leon não tinha relação alguma com o que me acontecera. Isso significava que não é o que estão dizendo. O homem de barriga proeminente balançou o indicador. A moça não parecia bem das ideias. Eu a vi pouco tempo antes de ela pular em direção à morte. E a achei bastante inquieta na ocasião. Tinha quase um ar de delírio. É mesmo? Se ele notou meu sarcasmo, preferiu ignorar. É o que estou lhe dizendo, uma moça perturbada. No devido tempo, o capitão Navas vai perceber a sorte que teve. Foi para trás do balcão, se abaixando para apanhar o embrulho. Eu não sabia o que fazer com isso. Até cogitei ajustá-lo para o Sr. Romanov. Os dois têm quase o mesmo porte, e o casamento deve acontecer em breve. Terei de me apressar para terminar o traje de Dmitri a tempo. Suspirou desolado. O Sr. Romanov está noivo? De quem? Não diga, Suelen, não diga, Suelen, não diga, Suelen. Da jovem Albuquerque. Parece que o escândalo está no sangue. Ele riu com gosto. Sempre desconfiei de que houvesse alguma coisa errada com esses Albuquerque. Apoiando um braço no balcão, se inclinou para a frente, sua voz diminuindo várias oitavas. A moça foi flagrada nos jardins de casa aos beijos com o Sr. Romanov. Por isso não devem esperar, ou fez um gesto abrangente, que acompanhava o contorno de sua pança, e eu quis enfiar aquela bonita tesoura sobre o balcão em sua orelha.
E depois eram as mulheres que tinham uma queda por fofocas. Mas eu tinha um assunto mais urgente que a língua comprida do Sr. Migliorini. Em vez dele dar uma resposta atravessada, paguei o que Leão lhe devia, coloquei o pacote debaixo do braço e deixei o estabelecimento. Eu tinha que falar com minha prima. Precisava fazer alguma coisa por ela. Ou, eu não sei, ao menos oferecer meu ombro para que chorasse. Havia apenas um problema. 2, na verdade. Suelen pensava que eu estava morta. E ela estava hospedada em minha casa. Como raios eu conseguiria me aproximar dela sem ser vista? Mudei de calçada, ponderando se um bilhete anônimo funcionaria, mas empaquei nas pedras de cimento, quase caindo para trás. Surpresa! A própria Suelen descia a rua principal da cidade em um vestido preto que a deixava ainda mais pálida. A sombrinha alojada no ombro, a mão enluvada no braço de seu acompanhante, Dimitri. Raios! Eu não podia abordá-la com o Sr. Romanov ali. Suelen era confiável, mas quanto a Dimitri? Por mais gentil que tivesse se mostrado nos últimos tempos, eu não tinha certeza. Não podia arriscar. Afundando o chapéu até quase encobrir os olhos, dei meia volta, acelerando o passo. Como tinha apenas parte da visão, não tive tempo de desviar de alguém parado diante da Mason, do Sr. Giovanni. Ei, cuidado! Ela resmungou, ao mesmo tempo em que eu gemia um urf. O pacote que eu segurava indo para o chão. Perdoe-me, murmurei, me abaixando para apanhar a encomenda. Ao me levantar, o vento soprou o chapéu e meus cabelos para trás e... Minha Nossa Senhora! Os grandes olhos castanhos se arregalaram, tomando metade do rosto em formato de coração. A boca cheia, tão escancarada que era possível ver os molares. O assombro, entretanto, foi logo substituído pela euforia. Oh, por favor, não diga meu... Valentina! Gritou Nájila em alto e bom som. Shhh! Fale baixo! Encaixei o chapéu no lugar olhando para trás. Dimitri e Suelen, distraídos um com o outro, não pareceram ter ouvido nada. Como eu posso falar baixo? Nájila perguntou no volume máximo, a sombrinha aberta pendendo ao lado da saia. Você está viva! As pessoas que passeavam pelo centro nos estudaram com curiosidade. Em mais alguns segundos, minha prima e seu noivo estariam perto o suficiente para ouvir nossa conversa. E graças ao assombro eufórico de Nájila, meu disfarce seria revelado. Eu não vou permanecer assim por muito tempo se você continuar gritando, sussurrei. Ela piscou, perturbada. Aproveitei sua hesitação para pegá-la pelo braço e comecei a arrastá-la rua abaixo. O que está fazendo? Perguntou aos tropeções. Para onde estamos indo? Para longe de olhares e ouvidos. Por quê? O que está acontecendo, Valentina? E por que está vestido como um cavalheiro? Por que não procurou ninguém para dizer que está viva? Como pode estar viva? Como... Nájila, prometo que explicarei tudo. Atalhei tensa, guiando-a para a outra calçada. Mas agora temos que sair daqui. Não sei ao certo se ela ouviu a urgência em minha voz, ou seu choque começou a ceder. O que quer que fosse a fez recuperar um pouco da disposição, e então ela acompanhou meu ritmo acelerado. Não fomos muito longe, apenas até o parque. Passamos pelos portões, seguindo pela via de cascalho até a parte onde o bosque se tornava mais denso. Acredito que ninguém vai nos ver aqui. Soltei um suspiro de alívio, retirando o chapéu. Tão logo me senti segura entre algumas árvores. Ela arfou, cobrindo a boca com a mão. Valentina! O que houve com seu lindo cabelo?
foi necessário. Vai crescer de novo. Falei na defensiva. Sua resposta foi um soluço alto. A próxima coisa que vi foram seus braços me envolvendo, me apertando com tanta força que o cabo da sombrinha que ela ainda segurava se afundou em minhas costas. A faixa que cobria meus seios ameaçou se soltar. O pacote e meu chapéu caíram no chão. Meus olhos marejaram enquanto eu afundava o nariz na manga de seu vestido. Nunca acreditei que você tivesse nos abandonado de propósito. Em nenhum momento me deixei convencer de que você tinha tirado a própria vida. Ela beijou minha bochecha, me abraçando com mais ímpeto. Mas minha querida amiga, o que houve com você? Ainda estou tentando descobrir, Nájila. Ela se afastou para poder me examinar, mas manteve as mãos em meus braços, a pergunta cintilando naquele V profundo entre as sobrancelhas. Alguém me empurrou do Galatea, comecei. Tive que voltar à história do início para que ela entendesse, explicando sobre a carta de tia Doroteia. Nájila ficou tão chocada com a triste notícia acerca da morte da minha mãe que tive que fitar a grama para impedir as lágrimas. Aquele não era o momento para me entregar ao desespero. Não ainda. Conforme avancei com a narrativa, contando sobre o ataque, meu quase afogamento antes de Abigail e seu irmão me encontrarem, seu rosto foi perdendo a cor. Eu me interrompi, preocupada, mas minha amiga balançou a cabeça e murmurou "Estou bem", insistindo que eu prosseguisse. Eu disse tudo, ou quase tudo. Não pude me obrigar a mencionar a origem de Félix, mas fui totalmente franca quanto ao meu ex-noivo. O capitão Navas? Guinchou. Você suspeitou dele? Eu não quis acreditar. Abri os braços exaurida, mas encontrei a abotoadura e tudo pareceu apontar para ele. Só que eu acabei de vê-lo usando seu par. Apanhei a joia no bolso e mostrei a ela. Está aqui, não pertence a Leon. Ele é inocente, Nájila. Acho que fiquei tão cega pela mágoa de vê-lo com outra mulher que isso prejudicou meu julgamento. Acho que a culpa é minha. Ela corou, recuando. Não devia ter dito nada sobre aquela fofoca a respeito da primeira noiva dele. Deixe-me ver isto. Pegou a pecinha dourada para analisá-la. Não, nunca vi um desses antes. Soltei um suspiro frustrado, enquanto ela devolvia a abotoadura. Mas minha amiga continuou. Se tivesse visto como o capitão Navas se comportou com o seu desaparecimento, jamais teria desconfiado dele. Ele ficou devastado. Não, a palavra não é essa. Balançou os cachos castanhos. Enlouquecido. O capitão Navas ficou enlouquecido com o seu sumiço. Então ela me disse tudo o que acontecera naquela noite a bordo do Galatea. Pedro tinha me visto sair para o convés. Depois que eu lhe dera as costas, ele percebeu que havia algo errado e foi procurar Leon. Meu amigo o encontrou em sua cabine, transtornado. Meu noivo contou sobre o fim do compromisso, a minha falta de confiança nele, enquanto sorvia uma garrafa inteira de gin. Pedro e ele estavam discutindo quando Nájila os encontrou, preocupada, já que não conseguia me localizar em parte alguma. De início, Leon pensou que eu estivesse escondida em algum lugar, mas, conforme a hora foi passando, começou a desconfiar de que havia algo errado. Colocou toda a tripulação em alerta, vasculhou cada cabine, cada canto do navio. Como não achou nada, o desespero o levou a dar a volta na intenção de procurar por mim nas águas escuras. Ficaram no mar por 5 dias. Ele se recusava a voltar. Nájila espetou a grama com a ponta da sombrinha. Acreditava que iria encontrá-la. Não comeu, não dormiu. Ameaçou esmurrar o doutor Almeida quando o médico sugeriu que ele saísse um pouco do sol. Meu Deus, Nájila! Engasguei com a culpa.
que me deixou um gosto amargo na boca. Então não pode ter sido ele, mesmo porque Pedro esteve com Leon o tempo todo. Mortificada, baixei a vista para sua saia florida. Eu julgara mal Leon, tão mal. Acreditara a ele um caráter duvidoso e com isso cometera um grave erro. Tinha deixado o medo de me subjugar. Eu condenara injustamente. Será que um dia ele compreenderia que eu estava tão assustada e sozinha que não pensara direito ao fazer mau juízo dele? Será que entenderia que vê-lo com outra mulher me devastou a ponto de eu perder a razão? Será que ele poderia me perdoar pela confusão que aquela maldita abotoadora plantou em minha cabeça? Será que eu poderia? Você parece tão pálida, tão magrinha. Nájila apertou a manga frouxa do meu paletó. Onde está se escondendo? Na casa de Leon. Se seus olhos se alargassem um pouco mais, correriam o risco de pular das órbitas e rolar pela grama. Não se preocupe, eu me adiantei. Ele não me reconheceu. Eu vou ficar bem, mas estou nervosa. Acabei de saber que Suelen e Dmitri estão noivos. O que aconteceu? Ah, revirou os olhos. Se você soubesse o que a sua prima Cabeça Oca fez. Suelen andava sofrendo com meu desaparecimento. Por conta disso, o Dr. Almeida aconselhou a ocupar a mente com outra coisa antes que acabasse doente, exatamente como tinha feito comigo anos antes. Mas, em vez de caminhadas e jogos de matemática, minha prima decidira que planejar um casamento poderia ser uma boa distração. Atraíra Dmitri até o jardim e ficara de orelhas em pé. Quando escutara que alguém se aproximava, o agarrou e assim conseguiu a peça que faltava para seu projeto, o noivo. Minha nossa! Exclamei rindo. Então Suelen era quem tinha dado o golpe? Ora, veja só. O Sr. Romanov como reagiu? Bem, diante das circunstâncias, pareceu até contente. No fim das contas, acho que se apaixonou por ela de verdade. Ninguém jamais poderia condenar Suelen por não correr atrás do que desejava. E, se aquela era sua escolha, eu só podia me alegrar por ela. Além disso, se Dmitri realmente a amasse, eu não veria impedimento algum naquela união. É claro, me preocupava muito com seu problema com as cartas e o ópio. Mas todo mundo merece uma segunda chance. Todos temos o direito de errar, assim como de recomeçar sem os fantasmas do passado a assombrar a nova vida. Será que Leon também pensaria assim? E quanto ao meu pai, Nájila, eu quis saber. E Félix, você os viu? Ela fez que sim. Seu pai parece arrependido. Você não o reconheceria. Acompanhou de perto as buscas, mas não aceitou bem o anúncio da guarda costeira de que não havia mais nada a ser feito, que você jamais seria encontrada. Quanto ao seu irmão, ele está bem, mas não acredita que você tenha morrido. Insiste que foi capturada por um pirata e está disposto a ir resgatá-la. Oh, Félix! Meus olhos marejaram conforme a saudade apertava minha garganta. Minha amiga leu o tormento em meus olhos e abraçou minha cintura. Não fique assim. Encostou a lateral da cabeça na minha. Tenho certeza de que todos vão entender por que não os procurou depois que souberem a verdadeira história. Mas, Valentina, o que me preocupa é como esse seu disfarce pode acabar. Assumir outra identidade é crime, punível com forca. Forca? Céus! Você precisa ser cuidadosa. Não se lembra da história daquele fazendeiro que passou por um conde? Ele acabou sendo enforcado em praça pública no ano passado. Não pode deixar ninguém saber quem você é de verdade. Não, ela estava errada.
O que eu tinha de fazer era pôr fim àquela farsa de uma vez por todas. Foi com esse pensamento que me despedi dela e escolhi o trajeto mais curto para a casa de Leon. Eu precisava vê-lo, como se meu coração só fosse se aquietar depois que eu o encontrasse. Não sabia ainda como contaria a verdade, mas tinha que me desculpar. Pouco importava se ele se enfureceria e me expulsaria de sua casa, de sua vida. Era a única coisa certa a fazer. Minhas divagações desapareceram feito fumaça. Porém, no momento em que me vi diante da imensa construção de 3 andares e um rosnado furioso ecoou lá dentro, passei tão rápido pela porta que ela se chocou contra a parede. Mas empaquei logo que cheguei à sala de visitas, examinando a cena com o coração aos pulos. O mordomo tinha os braços erguidos, uma coleira pendendo de uma das mãos, o rosto descolorado pelo medo. Ele encarava com profundo horror o animal do outro lado do ambiente, as presas à mostra, os pelos eriçados, rosnando. O senhor Abelardo movimentou a coleira sobre a cabeça como se fosse um açoite. "Pare!" gritei. Animal e homem olharam para mim. O cão latiu uma vez e, então, subitamente pareceu confuso. Uma fungada no ar foi o que bastou para que suas orelhas se erguessem. A cauda começasse a balançar freneticamente antes de trotar em minha direção. Seu corpo pesado colidiu contra o meu, me derrubando no piso de madeira encerado. Eu gemi, mas ele deu pouca importância, se sentando sobre minha barriga. Muito ocupado em lamber meu rosto, fazia cócegas. "Manteiga!" sussurrei. Ah, como senti falta dele! "Por 1000 demônios! Ele está atacando o garoto! Capitão! Capitão!" Esbravejou o senhor Abelardo. "Ele não está me atacando", garantia ao mordomo, ao mesmo tempo em que acariciava aquele ponto atrás da orelha que meu cachorro tanto gostava. Também senti saudade. Falei baixinho para que apenas Manteiga ouvisse. Com algum custo consegui fazê-lo sair de cima de mim. Acalmá-lo, porém, foi outra história. Às vezes eu gostaria que as pessoas fossem mais parecidas com os cachorros. Não importava quantas vezes eu ficava brava com ele. Que ralhasse por ter roubado comida da mesa, subido na cama com as patas enlameadas ou por ter desaparecido com um dos meus sapatos. Bastava um olhar e aquela bolota de pelos amarelas se esquecia de tudo. Amor e lealdade reluzindo em seus olhos. Cachorros não guardam ressentimentos. Criaturas tão puras desconhecem tal emoção. "O que ele faz aqui?" perguntei ao senhor Abelardo, me ajoelhando ao lado de Manteiga, que havia deitado de costas para me oferecer a barriga branca. O capitão foi buscá-lo. Era da noiva dele. Parece que a madrasta pretendia colocá-lo numa panela por ter estragado um chapéu. "Leon fez isso?" ofeguei. "O capitão Navas", enfatizou o mordomo, contraindo as sobrancelhas. "Infelizmente, teria sido melhor seguir o plano da senhora Albuquerque. Essa criatura demoníaca pretendia me atacar." "Ele não pretendia atacá-lo, apenas se assustou com a coleira. Ele não gosta." "E como sabe disso?" "Mas foi Leon quem fez a pergunta. Meu ex-noivo. Meu noivo. Atual patrão." "Ah, eu já não sabia como me referir a Leon. Ele entrou na sala daquele seu jeito de felino, gingando, e o ambiente pareceu se tornar mais iluminado, mais quente, o ar mais límpido. Meu coração se atrapalhou quanto ao que fazer, como na manhã em que nos conhecemos. Primeiro ameaçou parar, errou uma batida e logo em seguida desatou a galopar no peito. Meus olhos buscaram os dele, aquelas 2 estrelas prateadas, agora encobertas pela tristeza.
E mesmo então, ele pensara em Manteiga, resgatando o de Miranda. Porque se importava? Porque Leão era bom, a ponto de sair em socorro de um cachorro. Era bom a ponto de sofrer por mim, sua noiva, que em um momento de total descontrole lhe dissera coisas horríveis. Era bom a ponto de forçar toda uma tripulação e seus convidados a permanecer no Lago Galateia durante 5 dias, sem nada além das roupas do corpo, porque tentava me encontrar. Era bom a ponto de oferecer emprego a mim, um suposto garoto em possível estado de necessidade. Era bom em seu coração, em sua essência. Como pude pensar mal dele? Com a abotoadura ou não? Como pude ser tão injusta? Como? O remorso se misturou à alegria de vê-lo, e comecei a me levantar, pronta para correr para ele e beijá-lo. Por Deus, como eu queria beijá-lo naquele instante e dar vazão aos sentimentos que faziam minha cabeça rodar. Mas então ele perguntou: como sabe que Manteiga não gosta da coleira, Tico? Tico, não Sirena. E isso me lembrou de que eu não podia me lançar em seus braços sem que ele me desse um bom empurrão até que tivéssemos uma longa e dolorosa conversa. Como sabe que ele não gosta de coleira? Repetiu, inclinando a cabeça para o lado, observando meus dedos afundados nos pelos sedosos do meu amigo de 4 patas. Nenhum cachorro que eu conheça gosta, improvisei. Ele ponderou por um instante e deu de ombros. Então, avistou o pacote que eu tinha deixado cair durante o ataque de Manteiga, e uma nuvem escura atravessou seu semblante. Eu mandei se livrar disso, grunhiu, o maxilar trincado. É o que farei, capitão. Mas antes, será que deseja que o almoço seja serviço agora, capitão Navas? Atalhou o senhor Abelardo. Leão cuspiu uma porção de coisas em espanhol, esfregando o rosto. Eu era capaz de apostar minha mão direita que a maioria era impropérios. Perdão, como disse? Indagou um também ruborizado senhor Abelardo. Eu disse que tenho muita coisa para resolver hoje. Avise a cozinheira que almoçarei depois, e que não se deu o trabalho de preparar meu jantar. Seu olhar se voltou para mim. Separe um traje, vou sair mais tarde. Vai? Perguntei surpresa. Algum problema? Questionou, arqueando uma sobrancelha negra. Não, nenhum. Apenas um homem aparentemente de luto não deveria se lançar em eventos sociais antes de 6 meses. Soltei um suspiro. Sua saída não era o problema, a minha mentira era. Eu tinha que contar tudo a ele. Você e Manteiga parecem se dar bem. Leão admirou o animalzinho por algum tempo. Pode tomar conta dele quando eu não estiver em casa? Claro que sim. Tomando fôlego, obriguei-me a ficar de pé e encará-lo. Capitão, eu gostaria... Se assegure de que não falte nada a ele. Continuou, parecendo não me ouvir. E que seja bem tratado. Essa parte foi dirigida ao senhor Abelardo. O mordomo ergueu as mãos, a coleira se balançando como o pêndulo de um sino. Ele pretendia me atacar, balbuciou. Eu só ia amarrá-lo no quintal. Eu não esperaria nada menos o cachorro de Valentina. Nenhum dos dois nasceu para ficar preso. Leão uniu as mãos, brincando com o anular, antes de se dar conta de que o anel não estava mais ali. Ao mesmo tempo em que eu franzi a testa. E é melhor tratá-lo com deferência. Deferência? O senhor Abelardo empalideceu. Pense nele como um duque, e tudo ficará bem. Leão cruzou a sala, parando a meio metro do homem. Se alguém ousar fazer alguma coisa contra esse cachorro, vai acordar sem uma das pernas. Fui claro? Como cristal, capitão. Abelardo se apressou em esconder a coleira atrás das costas.
Leão girou sobre os calcanhares e começou a voltar para o escritório. Capitão, espere! Corri atrás dele. Eu poderia falar com o senhor? Suas botas derraparam no piso conforme vacilava, massageando as têmporas como se a cabeça o matasse. Soltou um impaciente e exaurido suspiro. É urgente, Tico. Ele me olhou por sobre o ombro. Não pode esperar até amanhã? Bem, era urgente, mas ele parecia estar sofrendo com uma crise de enxaqueca e já estava irritado o suficiente. Lembrei-me de ele ter respondido algo semelhante para aquele tal Gaspar quando conheci seu barco. Até o sujeito que dava áreas de querer arranjar confusão com o mundo recuara, e Javier confidenciara que não queria ficar no caminho do capitão Navas. Era inteligente ouvir seu conselho. Sim, é claro que pode, acabei respondendo. Seria bem melhor se, antes de revelar minha verdadeira identidade, ele estivesse bem-humorado. Além disso, um dia a mais não faria diferença alguma. Faria? Capítulo 22. Pronto, manteiga. Coloquei a velha tigela diante do meu cachorro. No quintal da casa de Leon, ele atacou o jantar com ímpeto. Tinha sido assim no almoço também. Esfreguei os pelos macios em seu lombo, meus dedos saltando nos desenhos de suas costelas, agora proeminentes, em estado semelhante àquele em que eu o encontrara. A megera não o estava alimentando direito, como se eu precisasse de mais motivos para repudiar Miranda. Não se preocupe, falei ao meu amigo. Vou cuidar de você. E você ouviu o Leon, não? Deve ser tratado como um duque, sua graça? A resposta dele foi abocanhar um naco de carne, mastigar 2 vezes e engolir. Eu ainda estava surpresa com o gesto de Leon. Quem teria antecipado que ele resgataria o meu cachorro? Eu certamente não. E, por causa disso, meu pulso ficava instável cada vez que eu pensava no homem que saíra fazia pouco mais de 1 hora em um belo traje de noite. Fui me sentar nos degraus na escada, observando Manteiga devorar seu banquete. Pela primeira vez desde que chegara àquela casa, eu não sabia o que fazer. Não havia mais o que procurar. Até aquele instante, eu tinha mantido o assunto à margem, mas já não podia me esquivar. Leon não havia me empurrado do lago Galatea, mas alguém tinha feito isso. Eu não fazia ideia de quem era ou de suas motivações. Miranda era minha aposta, mas não poderia ter agido sozinha. Quem teria se associado a ela, pelo motivo que fosse? Ou eu estava enganada ao acreditar a culpa à minha madrasta e a pessoa agira por seus próprios motivos? Seria Inácio? Me perguntei. Seu pedido de desculpa tinha sido apenas uma encenação cínica? Ele se ressentira por ter sido rejeitado, espalhando fofocas pela cidade, mas ficara magoado a ponto de se vingar de maneira tão vil? Ou poderia ser Dmitri? Não, era improvável. Apesar de não ter gostado da ideia de vê-lo cortejar Suelen e de ter deixado isso bem claro, minha opinião tinha pouca importância para ele. Além disso, naquela noite Dmitri não estava prestando atenção em nada, exceto na minha prima. Ainda que não fosse assim, eu tinha a impressão de que ele jamais faria algo que pudesse desalinhar seus trajes bem cortados. Pedro jamais faria qualquer coisa que machucasse alguém, além de ter estado com Leon durante a noite toda. Meu amigo simplesmente seria incapaz daquela violência. O mesmo valia para o Dr. Almeida. Restavam os marinheiros. Gaspar certamente faria tal coisa, mas por que me atacaria se mal nos conhecíamos? Javier era tão amigável, fora tão gentil com Dominique, e não se aproximara de mim quando eu estava em minha própria pele, como Valentina. Por que tentaria matar uma garota que nunca lhe dirigira a palavra?
O mesmo se aplicava ao restante da tripulação, a não ser que Miranda tivesse contratado um deles. Minha cabeça ameaçou explodir ao mesmo tempo em que meu estômago rosnou um protesto. Eu poderia pensar em tudo aquilo mais tarde, de barriga cheia. Deixei manteiga com seu jantar e fui para a cozinha, onde os outros empregados da casa se amontoavam ao redor da mesa. 3 rostos se viraram para mim. Fiquei sem graça, incerta de onde colocar as mãos. Pegue um prato se quiser comer, o senhor Abelardo bufou. Ninguém aqui vai servi-lo, se é o que está esperando. Se estivesse no Lago Galatea naquela terrível noite, o senhor Abelardo ocuparia o topo da minha lista de suspeitos. Depois de lavar as mãos na tina e preparar meu prato, me acomodei na cadeira ao lado da senhorita Lúcia, que sorriu simpática. Procurei por guardanapos, mas não havia nenhum, de modo que comecei a comer. Não consegui suprimir o gemido. Senhorita Lúcia, preciso dizer que esse é o melhor ensopado de carne que já provei. Falei, saboreando mais um pedacinho. Ora, obrigada. Fico feliz que aprecie, Dominique. Ela corou de leve. O capitão Navas não é dado a cerimônia. Gosta de comida simples. Na verdade, de uma vida descomplicada, de maneira geral. Sim, de fato. O senhor Abelardo cortou a carne em seu prato com mais força que o necessário. Demitiu o chefe francês que eu contratei após a primeira refeição. Minha carreira está acabada. O condutor de carruagem que Leon alugara por tempo indeterminado deu risada. Não diga bobagem, comentou o senhor Moreira. Todos sabem que o capitão não gosta de rodeios. Ninguém espera que ele se comporte como um duque. O título de capitão denota certa classe, insistiu o mordomo. O capitão Navas deveria se comportar como tal, mas ele age como um reles marinheiro. Não é verdade, defendeu a senhorita Lúcia. Ele é muito refinado quando quer. E esse é o problema, ele nunca quer. A cara do senhor Abelardo se enrugou em desaprovação. Estudando cada um dos rostos, não se enganem, todos teremos dificuldade para arranjar outro emprego depois que ele for embora. Viemos para esta casa com a promessa de servir uma dama refinada, mas a menina não era tão tola quanto parecia e pulou do barco. Lancei a ele um olhar enviesado e provavelmente teria dito algo que me poria em problemas se o cocheiro de cabelos encaracolados e escuros não tivesse intervido. Tenha um pouco mais de respeito, senhor Abelardo, censurou. Ninguém liga para a reputação de criados de toda forma. Lúcia espetou uma batata. Você só pode ter meio cérebro, senhorita Lúcia. O mordomo resmungou. Descansei os talheres no prato, assim já era demais. Pois acredito que o senhor é quem tem a cabeça leve demais, opinei sem pensar. Não devia falar nesses termos de uma dama. Desconfio de que se enfrentar alguma dificuldade em encontrar outra casa para trabalhar depois da partida do capitão Navas, será apenas pela sua falta de refinamento. 3 pares de olhos se fixaram em mim. O senhor Moreira parecia surpreso, ao passo que tudo o que li no semblante do senhor Abelardo foi desagrado. Lúcia? Bem, apenas ruborizou de novo e me lançou um discreto sorriso agradecido. O silêncio preencheu a cozinha, sendo interrompido apenas pela sinfonia produzida pela porcelana, talheres e copos. Como tem muito bons modos, Dominique, elogiou o senhor Moreira, observando-me cortar a comida. Parece que teve aulas de etiqueta. Os olhos irritados do senhor Abelardo se puseram a analisar meus movimentos com a testa encrespada. Deixei o garfo cair, um pouco de comida se amontoou sobre minha coxa. Naquele momento não foi de todo ruim.
Tive uma patroa muito exigente, improvisei, limpando com os dedos a bagunça no traje. Então essa é a primeira vez que vocês trabalham para o Capitão Navas? É a primeira vez que ele fixa residência na cidade. O Sr. Moreira encheu a boca com uma imensa cenoura. Parece que pretendia estender sua estadia por algum tempo. Depois veio a história do casamento, mas, como não aconteceu, suspeito que logo vá partir. Uma sensação fria e dilacerante apunhalou meu peito. Leon partiria em algum momento. É claro que eu sabia disso. Eu apenas pensei que ele não fosse. Eu não entendo porque ainda não foi embora. O mordomo fez um muxoxo. Ora, senhor Abelardo. O cocheiro apanhou um pedaço de carne ainda com osso e começou a roê-lo. O homem acabou de perder a noiva. Ele ainda está de luto. Ao menos é o que as roupas dele dizem. Mas um homem de luto sairia tanto quanto ele? O capitão deve ter um bom motivo para se ausentar tanto. Creio que esteja desrespeitando a memória da senhorita Valentina. Que Deus lhe dê o eterno descanso. Moreira fez o sinal da cruz. Lúcia o imitou, fechando os olhos. Eu pisquei, um pouco desconfortável e muito envergonhada. Leon tinha que voltar para casa logo para que eu pudesse pôr fim àquela história. Um bom motivo, riu o mordomo. Sim, ele tem um excelente motivo, se perder entre as saias de uma dama. Senhor Abelardo, ralhei impaciente. Não devia fazer fofocas sobre o homem que paga o seu salário. Não é fofoca, é a verdade. Não é? Não, interferiu a senhorita Lúcia. O capitão às vezes fica muito tempo fora, de fato, mas porque está no mar, atrás da noiva. Engasguei. Lúcia se apressou em dar tapinhas em minhas costas, e a garota tinha uma mão e tanto. Ele está atrás da noiva? Perguntei, assim que consegui recobrar o fôlego. Ele ainda está procurando por ela? Meu coração errou uma batida e então disparou. Ensandecido, pressionei a mão de encontro ao peito para que ele se acalmasse. Não sei como a senhorita Lúcia me ouviu. Eu mal tinha força para pronunciar as sílabas, mas ela escutou e anuiu uma vez. Sim, eu desconfio de que seja isso que ainda o prende à cidade. O pobrezinho está esperando que a senhorita Valentina retorne. Não é de partir o coração? Então, era isso que ele fazia no mar. Ele não havia me esquecido. Não tinha desistido, mesmo depois de todas as palavras horríveis que eu lhe disse. Mesmo depois de eu ter rompido o noivado, ainda estava atrás de mim. O que está procurando, afinal? Eu lhe perguntara, entorpecida pelo gin. Meu coração, respondeu sem hesitar. Seu coração. Um cálido anseio preencheu meu peito e tive que lutar para engolir as lágrimas que subitamente brotaram em meus olhos. Mas não consegui refrear a esperança. Se ele ainda procurava por mim, se ainda se importava, então talvez existisse uma chance de que pudesse me perdoar quando eu lhe contasse toda a verdade. Uma chance tão ínfima, admito. Algo em torno de 0,25%, mas uma chance, ainda que insignificante, era melhor que nenhuma, não era? Pois sim, bufou o senhor Abelardo, deveria estar se casando hoje, e onde ele está agora? Espalmei as mãos na mesa. Como disse? O capitão e a senhorita Valentina deveriam ter se casado hoje, esclareceu Lúcia tristonha. É 9 de outubro. Acho que ele se lembrou e por isso ficou tão irrequieto o dia todo. O rosto atormentado do meu noivo fitando o vazio naquela manhã surgiu atrás das minhas pálpebras. Oh, Leon!
Eu tinha que falar com ele imediatamente. Pouco importava seu humor, se estaria zangado e se recusaria a me ouvir. Eu não podia permitir que ele continuasse sofrendo nem mais um segundo. Por que Leon não voltava logo para casa? Acredita mesmo que ele já não esqueceu a garota? Se está neste momento na casa de jogos? Questionou o mordomo. Todos sabemos que ele não foi atrás das roletas. Arqueou as sobrancelhas de um jeito significativo. Não que eu tenha entendido. Senhor Abelardo, a testa do Sr. Moreira se transformou em um emaranhado de vincos profundos. O homem com cara de poodle emburrado ergueu as mãos espalmadas à frente do corpo. Eu estou apenas dizendo. O que há na casa de jogos além das roletas? Eu quis saber, relanceando um homem, depois o outro, remexendo na cadeira. Parecendo um pouco desconfortável e muito relutante, o cocheiro acabou dizendo. Dizem que a casa de jogos é apenas uma fachada para o que acontece nos quartos no andar de cima. E o que acontece no andar de cima? Insisti. Pelo amor de Deus, moleque. O senhor Abelardo revirou os olhos. De que buraco você saiu? Não implique com ele, defendeu a senhorita Lúcia, se esticando para se servir de mais uma fatia de pão. O que acontece no andar de cima? Tornei a perguntar, me dirigindo a ela dessa vez. Bem, ela começou a picar o pão com dedos nervosos, as bochechas acesas como duas brasas. Dizem que acontece em damas. Damas? Em uma casa de jogos? Dei risada. Não é possível. Não as deixariam entrar. Haviam regras entre os cavalheiros. Damas não eram aceitas em redutos masculinos. Seria mais aceitável uma dama usar calças do que ser admitida naquele antro de jogatina. Usar calças com a aprovação da sociedade, quero dizer, não como um disfarce. Isso seria ainda mais impensável. Não deixariam se essas mulheres fossem realmente damas. A maneira como a malícia distorceu a voz da senhora Abelardo me alertou sobre o tipo de mulher que frequentava aquele estabelecimento, e eu finalmente entendi. O jantar ameaçou fazer o caminho contrário, meu estômago revirado como se eu estivesse de volta ao mar. Meu noivo tinha se vestido com capricho, usar até de colônia e se barbear antes de sair, para se encontrar com prostitutas na noite do nosso casamento. Tudo o que eu queria era subir para o quarto e resmungar até dormir. No entanto, assim que o jantar terminou, o senhor Abelardo me lembrou com pouca cortesia de que eu não tinha concluído o trabalho naquela tarde e me mandou para os fundos da casa, onde fui soterrada pela pilha de roupas sujas. Então ali estava eu, sentada em um banquinho, bastante desconfortável, escovando os paletós do meu noivo, traidor com muito mais força que o necessário. Prostitutas, murmurei entre dentes. Meu noivo escolheu passar nossa noite de núpcias na companhia de prostitutas. Quer dizer, teria sido nossa noite de núpcias se minha vida não fosse uma baderna. O fato de eu ter rompido o noivado na última vez que discutimos não era relevante. Manteiga se empertigou ao meu lado, tão indignado quanto eu. 2 damas, estou desaparecida há menos de 2 semanas. E ele já se encontra nos braços de outra mulher. Toda aquela encenação de luto quase me convenceu, mas era tudo fingimento. Terminei a primeira peça e comecei a escovar outra, antes procurando por algo perdido nos bolsos. Já havia encontrado 3 pedaços de gengibre, 2 moedas e um recibo. Ao que parecia, Leon não se dava o trabalho de esvaziar o paletó antes de tirá-lo, ou de sofrer apropriadamente por mim. Eu não
era seu coração porcaria nenhuma. Manteiga ganhou baixinho. Eu sei, aquele cafajeste. Também quase acreditei nele. Sou uma tola. Era bom ter alguma coisa para ocupar minhas mãos. Do contrário, elas podiam muito bem se agarrar aos vasos ou louças daquela residência e atirá-los na parede ou na cabeça de Leon. Se eu estivesse com sorte e ele a uma distância conveniente, mas ele nem ao menos estava em casa para que eu pudesse atingi-lo, pois preferiria se encontrar com prostitutas, já que só se importava em saciar seus desejos devassos. Devia ser fácil para ele, com aquele corpo esguio e forte, todo bronzeado, como eu bem sabia, e os olhos extraordinários. A cicatriz na boca devia despertar todo tipo de especulação de como ele a conseguira. Ou seria áspera contra os lábios ou o pescoço. Ele devia estar ciente disso, já que usara aquela colônia indecente antes de sair, para potencializar seu poder de sedução. Funcionava como uma poção mágica, enfeitiçando as pobres damas desavisadas. Mas não a mim. Eu jamais permitiria que o perfume ou qualquer outra coisa relacionada a Leon tivesse algum efeito sobre meus sentidos. Está cheirando o paletó do Capitão Dominique. Eu me virei de imediato, Lúcia imóvel sobre o umbral da porta. Um par de botas enlameadas nas mãos, um prato na outra. Me estudava com a testa encrespada. Tarde demais, percebi que eu tinha o nariz enfiado no colarinho do paletó de Leon. Soltei imediatamente a peça, que se amontoou sobre minhas pernas. Mas é claro que estou. De que outra maneira eu saberia se precisa ser lavado ou apenas escovado? Improvisei, ruborizando, ao mesmo tempo em que lançava a manteiga a um olhar ultrajado. Ele respondeu com um encolher de orelhas, escondendo o focinho entre as patas dianteiras. Imagino que esteja certo. Lúcia abandonou as botas ao lado da banqueta que eu ocupava e então me ofereceu o prato. Eu trouxe para você. A deliciosa fatia de bolo coberta com glacê brilhou sobre a luz da lanterna, pendurada ao lado da porta. Manteiga se colocou sobre as patas no mesmo instante, abanando o rabo, hipnotizado pela comida. Deixei a escova no chão, esfregando as mãos para eliminar os fiapos. Ah, quanta gentileza, senhorita Lúcia! Mas não devia ter se incomodado. Não foi incômodo nenhum. O senhor Abelardo não vai sentir falta de um pedaço de bolo. Mas coma antes que ele apareça, sussurrou com urgência. Ele não permite que os empregados provem a sobremesa. Por que não? Perguntei, enfiando um pedaço na boca. Diz que é para aprendermos que a vida não é nem um pouco doce. Ergui os ombros. Pois eu suspeito que falte sobremesa a Abelardo. Não me recordo de ter conhecido alguém mais azedo, exceto talvez a senhora Cassandra Clark, tia de Elisa. Mas até a velha senhora tinha melhorado nos últimos tempos, graças à chegada do neto. Provei mais um pedaço do bolo e suspirei. Antes que pudesse elogiar o talento culinário de Lúcia ou lançar um naco na boca ansiosa de manteiga, meu cachorro esqueceu a comida, avançando para o portão, o que me alertou de que algo não estava certo. 20 segundos depois, o rapaz magro de cabelos escuros adentrou o quintal. Senhor Pontes? Fiquei de pé. Dominique, graças aos céus. Senhorita? Javier fez um cumprimento apressado. Lúcia e eu retribuímos. O rapaz inclinou a cabeça para o lado confuso. Então percebi que eu tinha feito uma mesura exatamente igual a de Lúcia. Ah, porcaria! Aconteceu alguma coisa? Indaguei sem graça. Sacudindo a cabeça, o rapaz deixou a curiosidade de lado e retornou ao estado atormentado. Preciso falar com o capitão imediatamente, Dominique.
Ele não está em casa. O que houve? Insisti. Por Deus! Levou as mãos aos fios, puxando-os para cima, o que explicava o motivo de sempre apontarem para o alto. Estamos perdidos. Gaspar arranjou encrenca outra vez. Um bando de franceses que acabam de aportar estão ameaçando tomar o La Galatea. Minha nossa! Lúcia e eu exclamamos em uníssono. Devemos avisar a guarda, falei aflita. Eles saberão como proceder. Não há tempo, rebateu Javier, friccionando a testa. Nossos homens estão fazendo o que podem para bloqueá-los, mas não sei por quanto tempo resistirão. E o segundo no comando, Gaspar, está bêbado demais para dar alguma ordem. Navas precisa intervir ou vai perder o navio. Meu Deus, deve avisar o patrão. Lúcia perdeu a cor, sem demora. Vai encontrá-lo na casa de jogos. Diabos, é do outro lado da cidade, Javier bufou. Eu preciso voltar e tentar acalmar os ânimos até que ele chegue. Então pousou as mãos grandes em meu ombro e me sacudiu com tanta força que meus dentes bateram. Vá até ele, Dominique, e diga que seja rápido. Meus olhos quase saltaram das órbitas. Eu? Mas eu não posso ir até a casa de jogos. Jamais me deixariam entrar. Eu sou uma mulher. Quase adicionei. Eu sei que é pouco mais que uma criança, retrucou, entendendo errado, mas duvide que barre em sua entrada assim que disser o nome de Navas. O destino do La Galatea depende do quão rápido você pode correr. Eu estava prestes a lhe dizer que aquilo era uma tremenda loucura, que eu jamais seria admitida naquele estabelecimento. Não era como ir ao alfaiate, onde qualquer mulher acompanhada seria bem recebida. A casa de jogos era apenas para homens. Em outras palavras, proibida para mim. Se alguém me flagrasse lá disfarçada de rapaz, eu teria uma corda para enfeitar meu pescoço antes que pudesse piscar. Além disso, eu não queria em minha cabeça a imagem de Leon com outra mulher. A primeira já havia causado confusão demais. No entanto, se eu não fizesse nada, Leon corria o risco de perder o Galatea. Olhei para o ansioso Javier e respirei fundo. Está bem. Dei um firme aceno. Volte para o cais e tente impedir a invasão. Eu vou atrás do capitão. Bom, meus amores, termina aqui mais um vídeo. Não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo.